E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São João, capítulo 6, verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Mais uma vez, Pai, eu rogo que o Senhor nos ajude, fale conosco, limpa nosso coração, para que tudo que é em nós bendiga seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero tomar as palavras do irmão Brana, que ele diz: ele nunca explicou aquilo. Ele nunca explicou aquilo. Na verdade, o bom é ter tudo explicado, esclarecido. Mas em cada tempo, Deus traz uma mensagem e não explica tudo. Ele não explica tudo que as pessoas querem ouvir. Quando Deus tirou seu povo do Egito, ele só disse que eles iam servir a Deus 3 dias no deserto. Se Deus tivesse parado e explicado: olha, só que já no primeiro dia vocês vão me dar problema, vão estar contrariando a minha vontade, e eu vou ter que, de 3 dias, passar para 40 anos. Se ele tivesse explicado antes: olha, vocês que estão saindo agora e me acompanhando através de Moisés, vocês vão morrer tudo no deserto. E aqueles homens maus, que na verdade parecia bom para a congregação, porque eles sempre puxavam para o lado da congregação. Eles não criam em Moisés, mas queriam ouvir boas palavras da congregação como apoio para eles. E aí estava o Abirão, o Coré, prontos para isso, né? E se Deus tivesse dito: olha, tem uma coisa, eu vou
mandar a terra abrir a boca e vou engolir vocês três e todas as suas congregações, seus lares, suas famílias. Ele não falou. Ele não explicou estas coisas. Porque se explicasse, eles não iam nem sair do deserto. Lá no deserto. Não sairia do Egito para o deserto. Então Deus faz coisas mostrando para eles, se eles obedecerem, se eles o ouvirem, então vai ser uma bênção. Vocês com 3 dias vão chegar na terra prometida. Mas levou 40 anos, porque eles foram desobedientes a Deus desde o princípio, quando saíram do Egito. A nossa vida, meus irmãos, tem que estar ligada à palavra, à obediência. Se não tivermos obediência para com a palavra, para com Deus, os castigos, as maldades que estão escritas nesse livro vêm sobre a gente. Mas se você ouvir esta palavra e a obedecer, Deus te dará graça para superar todos estes males, estes demônios que estão no mundo para atormentar. E lembrar que no tempo do profeta, quando ele estava pregando, e ele pregou a festa das trombetas, ele estava mostrando para nós que naquele tempo estava sendo solto em 1963, 64, estava sendo soltos 200 milhões de demônios. Mas pode soltar demônio para todo lado. Se você tem onde se agarrar em Deus, se você tem a sua palavra, se você tem obediência para com Deus, não importa quantos demônios existam, você é abençoado, você é protegido por Deus. E ainda que nós nesta terra, nós não fomos postos aqui para ficar sem problemas, sem doença. Na verdade, quando era Adão e Eva, era para ser isso. Se não comesse do fruto, que é exatamente a prática do pecado. Então vocês vão viver uma vida boa, um milênio de paz. Mas o que eles fizeram? A primeira coisa, já deu vontade de comer do fruto que Deus disse, é proibido. Então tudo aquilo que é proibido, aos olhos de quem deseja, é bom, porque foi proibido. Se falar para fazer, é mais fácil a pessoa ficar sem fazer. Mas se proibir, quando você encontra alguma proibição na Bíblia, para a gente viver uma vida correta, então a mulher vive uma vida com roupas decentes, não corta o cabelo. Quer dizer, são coisas da Bíblia que exigem. Isso acaba atrapalhando muita gente. Mas Deus não explica. Ele deixa chegar na hora, você ouvir, e conforme a nossa obediência ou a nossa rebeldia, nós vamos ter que receber uma bênção ou uma maldição. Mas Ele está com tudo preparado de bom para nós. Mal somos nós. É nós que escolhemos o caminho errado. Não é Deus que direciona nós à mentira, ao roubo, ao adultério, à cachaça, ao cigarro, ao adultério. Constantemente está no mundo. Mas não é Deus que nos dirige a isso. É a nossa carne. É a ambição que tem dentro de nós. Já é de um espírito natural da qual nós nascemos, de desejo sexual. Então, se nós não tivermos o
novo nascimento, que é nascer da palavra, da água e do Espírito, é nascer da palavra de Deus, é ter uma obediência agora que Adão não teve, ter uma obediência que Eva não teve, para nós podermos usufruir daquilo que eles tinham e perderam. E nós podemos agora, em toda esta perdição, receber aquelas bênçãos que eles perderam. Mas sabe o que acontece conosco? Somos igual a Adão e Eva. Nós não pensamos muito em Deus, nós não pensamos naquela palavra que ele diz, não comerás. A gente vai atrás, vou ver se isso é bom, vou experimentar. Então alguém vê, eu vou experimentar o cigarro, vou experimentar a cachaça, vou experimentar uma mentirinha, quase de cor, né, porque não existe, mas eu vou experimentar e depois vicia. A vida no mundo é assim, agora não é Deus quem faz isso, é a gente, que Deus proíbe, mas a gente vai tentar fazer aquilo. Então, olhando para esse lado, Deus tem nos chamado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Já pensou bem que palavra boa? Mas você vai ter que enfrentar o inimigo, você vai ter que enfrentar você, porque o inimigo seu é você mesmo, é a sua natureza, é a sua carne, é a sua ambição, é o seu desejo de conhecer coisas que não é para conhecer. Sempre tem o tempo certo daquilo, ou nunca terá. Mas quando eles conheceram, morreram. Então nós estamos aqui ligados a um mundo que, por mais que nós servimos a Deus, o pecado está por volta, a doença está por aqui, o próprio corpo é doente. O corpo já veio do pecado, porque Deus tinha feito o homem pela palavra, era para ser feito assim. Aí o homem escolheu comer do fruto, que era a vida sexual. Foi a mulher que escolheu, mas o homem depois foi atrás dela. A mulher escolheu, teve isso com a serpente, por isso gerou um Caim, que é do maligno. A Bíblia diz, 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. Se ele fosse de Deus, ele não ia fazer aquilo. Mas Deus dá oportunidade, Deus deu oportunidade até para Caim. Mas ele não quis, ele não aceitou. Deus dá oportunidade, ele deu para Esaú. A oportunidade de ter a primogenitura, ele vendeu. Para o próprio irmão dele, ele vendeu. Para que me serve primogenitura se eu não tenho o que comer? Aí ele vendeu para o irmão dele tomou a bênção da primogenitura e ele ficou com um prato de lentilha. Meus irmãos, não venda aquilo que Deus te dá, não troque, não entregue ao mundo, não entregue ao diabo, entrega a Deus. O que Ele tem te dado, a oportunidade, essa oportunidade da primogenitura, de sermos hoje aqueles que estamos comendo daquele maná escondido. Ficou escondido durante 7 eras da igreja. Não podia ser revelado. Deus apenas falou que tem esse maná escondido. Deus falou que tem um novo nome para a gente. Não falou quando, mas disse que Ele vai dar. Disse que eu vou te dar isso daí. Para quem? Ao vencedor. E sempre o vencedor é o mensageiro da era. E aqueles que ouvem aquele mensageiro, tomam também a mesma promessa sobre si. São também vencedores. Mas tem que ser vencedor, você tem que vencer. Então não tente vencer os outros, vença a si próprio, vença seus próprios pensamentos
de coisas erradas, vença seus desejos de coisas erradas e abrace mais a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu quero ler apenas uma parte aqui. A gente pode até fazer uma mensagem sem ler, mas eu acho bom dar um fundamento para vocês, que estamos falando do que Jesus falou, de uma coisa que não era bom, não era certo no Antigo Testamento, comer carne dele, comer carne de homem, beber sangue de homem. Não, no Velho Testamento não podia comer nem carne de porco. Depois da morte de Jesus que ele veio e santificou tudo. Você não precisa pensar que é imundo, não. É santificado tudo. Por isso Paulo diz, através da oração, tudo é santificado. Então você toma uma água que podia estar contaminada. Agora, não se você tomar um copo de veneno. Não, aí você já sabe que é veneno. Você diz, eu vou orar e vou tomar, você vai morrer. Porque está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não vai experimentar Deus se Deus vai te livrar. Mas você pode orar pelo copo d'água, você pode orar pela sua alimentação, que a nossa alimentação está matando nós hoje. E sabe por que ainda vivemos mais? Como pode num tempo que a alimentação está matando e os homens estão vivendo mais? Eles falam de 70, 75 anos, está vivendo mais e comendo alimentação envenenada, os frangos de granja, a carne de boi, tudo que você come tem aquela parcela de veneno no leite caixinha. Mas daqui a pouco eles vêm atrás de mim. Então, meus irmãos, a realidade é que eu preciso saber que aquilo que eu estou alimentando neste tempo, como não tem outro meio, eu preciso orar para abençoar aquilo. E você é uma bênção, o seu trabalho é uma bênção, o seu salário é uma bênção. E quando você vai comer algo que você orou e está abençoado. E foi Deus quem te deu saúde para tudo aquilo. Amém? Então, quando a gente vê o Evangelho como Cristo pregou, ele diz, vocês têm que comer a minha carne e beber meu sangue, e aquilo, ele não explicou. Se ele tivesse explicado, mas ele não explicou, ele perdeu discípulos. Tinha 70 homens ao lado dele, e ele falou para eles, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Já foram tudo embora. Não entendemos esse homem. E ele não explicou. E ele não foi atrás. E ele não foi bater nos ombros deles. Volte para trás. Você saiu do meu ministério. Está acabando com o meu ministério. Era ele mesmo que estava fazendo aquilo. Ele não podia ir atrás. Era a mensagem dele que ele não podia explicar aquilo. Porque Deus tem o seu povo, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, se você é de Deus, você diz amém. O próprio Jesus diz, quando vocês ficarem visitando os lares, diga, paz seja nesta casa. Se houver alguém daqueles ali que são pela paz, dirão amém. Se não, a hora que vocês saírem da cidade, lá fora vocês batem o pé para sair até o pó do seu sapato, daquela cidade. Por quê? Porque são pessoas que não agradecem, são pessoas que não dizem amém à palavra de Deus. Há uma visita de Deus, era uma visita dos discípulos. Mas teve um tempo que Jesus tinha aqueles 70 homens e eles não entenderam a mensagem de Jesus e Jesus não explicou. Irmãos, vamos falar um pouquinho disso aqui. Durante todas as eras, Deus não explicou. Ele simplesmente disse o que ia acontecer. Ele mostrou no Apocalipse o que ia acontecer, as coisas que aconteceriam. Mas ele não explicou. Ele já tem uma promessa em Apocalipse 10:7, que nos dias da voz do sétimo anjo, ele ia tomar esse mistério e ia revelar esse mistério.
Então ele tinha que esperar o próprio Deus, que tem o Apocalipse escrito, ele mesmo não podia revelar aquilo lá atrás, enquanto não cumprisse esse período de 7 eras da igreja, até vir aqui o nosso profeta William Marion Branham, o 7º anjo, da 7ª era da igreja, e ele tendo uma mensagem para nos tirar de dentro desta era, nua, infeliz, cega e não sabe. Apocalipse 3, 14 em diante. Ele veio para nos tirar de dentro de tudo isso, para poder nos dar roupa, para nos dar o óleo da santidade, para fazer de nós novas criaturas, para mostrar para nós o mistério que ele não podia mostrar, nem para Paulo, nem para Pedro e assim por diante. Ele não podia mostrar, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele veio e mostrou para Branham. Agora, Deus está cumprindo a sua palavra, mas ele não explicou lá atrás. Ele esperou passar esse tempo. E nós vivemos com este evangelho, crendo no Senhor Jesus Cristo, sendo curado, sendo salvo durante 2 milênios, sem conhecer os segredos, os mistérios de Deus, porque Deus não podia revelar estes segredos lá atrás. Tinha que aguardar o nosso tempo, que foi o tempo do nosso profeta. Hoje nós falamos, nós já sabemos. Eu ainda nem comecei, mas não posso demorar. Tenho paciência um pouquinho. Mas esta é uma realidade. Escuta o próprio Jesus dizendo. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares a seu redor, ele disse: a não ser que vocês comam a carne do Filho de Deus, Filho do homem, e bebam o seu sangue, vocês não terão vida em si mesmos. Que espécie de afirmação você pensa que um médico ou uma enfermeira ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como aquela? Se eu disser isso para você, o que você pensa de mim? Escuta, por um homem que teve um ministério como ele teve, por que ele diria comer a carne? Isto é canibalismo. Beber o sangue, isso é vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros, e toda a audiência afastou-se dele, porque eles interpretaram comer a carne e beber o sangue como canibal e como um vampiro. E era ouvir a palavra, comer a palavra. E quando você come a palavra, ela tem que ir para um lugar, assim como você come arroz, feijão, tem que ir para o estômago. Quando você come a palavra, ela tem que ir para a sua alma. Você tem que ter como segurar, trabalhar com esta palavra na sua alma, como você tem os seus órgãos interiores para trabalhar, como o seu estômago que recebe tudo e depois aquilo vai passando por uma purificação que chega a ser sangue e é bombeado em suas veias. Isso foi o Criador que fez. E ele falou: vocês têm que comer a minha carne e beber meu sangue. E não explicou. E o que era aquilo? Era tomar a ceia, era comer um pedacinho de pão, era beber um golinho de vinho, que ele foi dar depois sem explicar. Ele simplesmente chegou e disse: isto é o meu corpo dado por vós. Um pedacinho de pão. Eu creio que alguns dos discípulos podiam pensar: mas aqueles 70 que foram embora, para que eles foram embora, agora nós já sabemos o que é. É um pedacinho de pão, que representa o corpo dele. Não era comer a carne dele de verdade, não. Não era canibal, não. Não era vampiro, não. Então tem hora que a pessoa pensa errado e faz sua escolha errada, age de uma forma errada. E Deus está aqui com misericórdia, trazendo para nós uma mensagem como esta mensagem do nosso profeta, que não é para explicar. Deus diz para João, há mais de 2000 anos atrás, Deus disse para João: não escreva os 7 trovões,
Deus disse para Brana que era nos dias dele para revelar todo o mistério. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Esse é o Deus que nós temos, é o Deus que nós cremos. Por que ele fazer isto? Porque aquele grupo não precisava saber daquilo naquele tempo. Porque a América do Norte não precisava saber daquilo naquele tempo. Então Deus disse: não diga a ninguém. Quando isso cumpriria? Tinha que cumprir. Não sabemos quando cumpriria também. Mas nós viemos firme, confiando que Deus tinha mandado um profeta e lendo suas mensagens, até que Deus manifestou e mostrou para nós o que eram os 7 trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Porque tem uma diferença que o irmão Brana diz que os 7 selos é diferente dos 7 trovões. Porque os 7 selos é a palavra escrita. Os 7 trovões é a revelação daquela palavra escrita. Por isso os 7 trovões não podia escrever, porque é uma revelação. Alguém no tempo do irmão Brana pensou que aquilo ali tinha que ter um homem para revelar. Isso aqui está nesta mensagem, o desvelar de Deus. Mas depois que foi pregado, depois que foi revelado, alguém estava perguntando ainda se aquilo era a mensagem para ser revelada por um homem. Aí o irmão Brana diz: não. Está tudo revelado lá. O irmão Branham está dando claro para eles. Não tem um homem aqui, não tem um homem para frente que vai revelar. Já foi revelado nos 7 trovões. Aqueles 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Agora, para vocês que conhecem essas coisas, vocês estão comendo. Mas se alguém não conhece, vai que loucura de falar de trovão, de selo. E comer ainda, é o alimento espiritual, é aquilo que vai para a sua alma, é aquilo que você ouve. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Agora você não vai esperar um Espírito aparecer aí e falar, porque o Espírito não fala se não tiver uma pessoa. Tem que ter uma pessoa para o Espírito falar. Então, se o seu corpo deve ser o corpo desta pessoa, que ao invés de falar do demônio, fala de Deus. Ao invés de falar a coisa estragada do mundo, fala daquilo que Jesus fez por você. Amém. E lá havia uma associação ministerial com ele de 70, que havia sido escolhidos. E ele voltou para eles e disse: o que vocês pensarão quando viram o Filho do Homem ascender de onde ele veio? Agora, ele não explicou aquilo também. Ele falou do Filho do Homem, que estava na terra, ele disse que estava no céu, ao mesmo tempo. E ele não explicou. Isso daí é para o eleito ouvir, assimilar aquilo. Eu sei o que ele está dizendo. Eu sei. É porque ele está com o ministério do Filho do Homem aqui na terra, mas ele é do céu. E era isso que estava acontecendo. E foi o que aconteceu no ministério do irmão Brana. Ele não era o Filho do Homem, mas o ministério do Filho do Homem estava sendo revelado através do homem Brana. Deus estava no homem revelando o seu ministério. Amém, amém. Ele não explicou aquilo. Ele nunca explicou. Como? Paulo o fez mais tarde. Agora, se eu falar para você, você não vai crer. Paulo explicou mais tarde. Paulo explicou mais tarde até da lei. Mais tarde. Ele explicou dos mandamentos. Mais tarde. Mas quem não aceitou o ensinamento de Paulo, continua preocupado ainda de fazer alguma coisa da lei, o que você, se é uma pessoa que serve a Deus, você não vai fazer aquilo que a lei de Deus está dizendo que é pecado. Você não fará aquilo.
E você saberá quando é que Deus está te trazendo aquele descanso, através não de um sábado de 24 horas, mas de um sábado eterno chamado Jesus Cristo. Então você vem a mim e eu te darei descanso. Isso é Jesus falando. Ele nunca explicou isso, Paulo explicou mais tarde. Então poderia não ir muito longe com isso, porque o irmão Branham não explicou a terceira puxada. E como que nós vamos aceitar um outro mais tarde explicar? E isso já foi explicado. Não entra em choque com a mensagem. Os trovões revelados não entram em choque com a Bíblia. Hoje a terceira puxada revelada neste tempo nosso, que foi revelada porque não podia dizer a ninguém no tempo dos Estados Unidos, quando o nosso profeta ali estava. Mas quando chegou o nosso tempo, depois de 40 anos, quase que o irmão Branham partiu, aí chegou o nosso tempo, e aquilo que ele não podia dizer a ninguém, alguém diz aqui agora. Aquilo que Jesus não explicou, Paulo explicou, diz o irmão Branham. E é uma realidade. E aquilo que o irmão Branham não podia dizer a ninguém, teria que ter esse ministério aqui neste dia final, para poder explicar isso para nós. E não pode estar em luta com a própria mensagem. Tem que dar certo. Tem que ter coerência, tem que unir. Então, esta revelação da terceira puxada hoje, que nós pregamos, que a irmã Branham não podia dizer a ninguém, esta você pode pregar a povos, reis, nações e línguas. Mas no tempo do irmão Branham, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Eu sei que as pessoas hoje são incrédulas a esta mensagem. Por quê? Porque eles não aceitam nem o que Paulo falou, que Jesus não podia falar. Eles vão aceitar o que eu estou falando, com o que Branham não podia dizer a ninguém. Eu nem me esforço para eles aceitarem. Só que eu sei que isso é verdade. E quem viveu com Paulo soube que era verdade o que Paulo estava explicando. E quem vive neste dia, ouvindo esta mensagem, sabe que isto é verdade. Que a irmã Branham não podia dizer a ninguém em seu dia. Amém. Estamos terminando. Talvez vai ter de madrugada. Estamos terminando. O que você dirá desses ministros? Quando você ver o Filho do Homem se acender de onde veio, escuta, estou lendo aqui do 23 ao 27, 28, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Sem dúvida que aqueles homens disseram, agora só um momento, nós comemos com ele, nós pescamos com ele, dormimos com ele. Aplica isso para os dias de Branham. Quem comeu com Branham, quem pescou com Branham, quem dormiu com Branham, não conseguiu ver esta luz, esta revelação. Agora vocês me desculpam, mas quem já comeu comigo, quem já dormiu no mesmo quarto, hoje duvida de tudo isso. Porque quanto mais próximo você está da pessoa, ela é mais simples, e aquilo que está sendo pregado, que é tão grande, se torna tão banal ao ouvido do incrédulo. E é isso que tem acontecido. Homens que andavam conosco, dormiam conosco no mesmo quarto de hotel, não pode fazer mais nada. Escuta, nós sabemos onde que ele nasceu. E ele dizia que tinha vindo do céu. Nós sabemos de onde ele nasceu. Nós sabemos da mãe dele. Mas não sabia da gestação dada pelo Espírito Santo. Isso eles não sabiam. Eles não tinham inteligência para isso aí. Quando Deus diz, já no Velho Testamento,
Isaías 7,14, porque uma virgem dará luz a um filho. Eles devem estar procurando essa virgem até hoje. E isso já aconteceu lá atrás. Ela deu a luz sem contato com o homem, sem contato com José. Mas ela foi coberta pelo Espírito Santo. O anjo do Senhor estava ali e a cobriu. E não teve ato sexual com Maria, não. Aquilo foi uma geração do Espírito Santo. O que está acontecendo comigo e com você nesse dia é uma geração do Espírito Santo. É o Espírito Santo gerando esta mensagem que ninguém pode pôr em nosso ventre. Ninguém pode pôr em nosso coração. É só o Espírito Santo. Ninguém podia fazer isso nos dias de Maria. Era só o Espírito Santo. E eles duvidavam que Maria tinha recebido do Espírito Santo, como duvidam até hoje, né? E quando não duvidam, faz dela uma deusa. Você tem que dar à pessoa o que ela merece. Foi a Virgem que incubou os genes de Deus. Mas não tinha nada do homem, não tinha prazer sexual. É sobrenatural. Assim é o que nós temos que receber essa mensagem. É sobrenatural. Eu ouvi, eu comi. Porque eu ouvi, eu comi. E ela desceu para o coração. Muitas vezes nós comemos as coisas naturais pelo olho. Comemos pelo olho, mas tem que passar pela boca. Mas comemos pelo olho, e aí vai para o estômago. Aqui você come a palavra ao ouvir. A fé vem por ouvir. Você não tem que ser uma pessoa incrédula. Você tem que ser uma pessoa que tenha fé. Um verdadeiro crente, não como 70. Mas que Deus abra nosso entendimento para vermos esta palavra acontecendo hoje. Olha, um homem andou com Jesus, dormiu com Jesus, pescou com Jesus, foi lá no barco com Jesus. Jesus escolheu, deixa eu ler aqui, Jesus chamou ele para o ministério. Não foi o diabo, não. Jesus chamou Judas. Vem cá, você vai ser meu discípulo. Quantas vezes as pessoas pensam que aquilo que elas têm é uma escolha de Deus? É escolha delas próprias, porque elas escolhem para ser alguém na vida, para ser um pastor, para ter alguém na vida, e para crescer, e para ter popularidade, e assim por diante. Não, que foi um chamado de Deus. Assim, Judas estava numa condição melhor. O próprio Jesus chamou Judas. E ele mesmo, Jesus, disse que ele era um demônio. Não vos escolhi número de 12, um de vós é o diabo. Jesus nem disse, um de vós está sendo usado pelo diabo. Não, é. Assim como Jesus era Deus, Judas era o diabo, naquele dia da manifestação. E quando você encontra um tipo de gente que rejeita a palavra e anda com a palavra do dia e dorme com a palavra do dia e come com a palavra do dia e depois se escandaliza e sai como 70 ou trai como Judas. Você está pensando que Judas é muito melhor do que muitos Judas hoje. Judas foi muito melhor. Eu não tenho lido na Bíblia de que Judas saiu de Jesus e começou a falar mal de Jesus para lá. Você já encontrou isso na Bíblia? Judas foi embora, ele traiu Jesus, foi embora e começou a falar para todo mundo lá na internet. Não tinha internet naquele tempo. Estão me entendendo? Ele começou a falar para todo mundo. Ele foi levando de casa em casa, através do telefone. Você não encontra isso que Judas fez. E ele era um diabo.
E ele foi escolhido por Jesus para pregar. Deus pode escolher qualquer um de nós para pregar e depois descartar nós como uma fralda descartável, hein? Você serviu o seu tempo, agora vai embora. Mas aqueles que ainda são pelo menos como Judas, eles deveriam sair e sair em paz, sair e suicidar espiritualmente, como tem acontecido. Mas Judas não levou muito tempo. Naquele espaço de tempo que Jesus foi entregue por ele aos sacerdotes, que Jesus foi traído e que Jesus apanhou, que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado. Mais tarde ele diz: não havia só 3 cruzes lá no Calvário, tinha uma 4ª, que era de Judas Iscariote. Agora pensa bem, o homem foi escolhido, foi um pregador que expulsava demônio, e eles viam o demônio cair do céu. E Jesus falou: vocês não alegram por isso não. Isso daí não é sinal que eu estou em vocês. Vocês têm que alegrar, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E aquele ali estava escrito no livro da vida, mas não do Cordeiro. Tem as 2 seções no livro da vida. Tem a sua vida natural e tem a sua vida espiritual. E você está escrito ali no livro da vida do Cordeiro. Amém? Bom, e a Bíblia diz: eles não andaram mais com ele. E eles não andam mais conosco. Eles o deixaram. E eles nos deixaram. Apenas eu estou dizendo para você coisas que acontecem e que deveria ser pessoas que, ao invés de falar mal, ficassem quietinhas, ficassem em paz, fossem mudas. Mas ela sai, ao invés de falar o bem daquilo que eles comeram, daquilo que eles despertaram, daquilo que eles nunca teriam se não houvesse aquele ministério. Mas ele sai falando mal. Isto é o mal. Judas não fez isso. Pensa bem que condição está o século XX, o tipo de pregador que nós temos no século XX, que um sai de um movimento e fala contra eles, fala contra as pessoas. Saindo do movimento que os alimentou, que os abençoou, que cuidou deles. Amém. Então ele tinha só 12, ele escolheu 12, e um deles era o demônio. Eu só pensei nisso daqui, não fica alegre, satisfeito, porque Deus te escolheu para pregar, porque ele escolheu também Judas. E ver se a sua natureza está pelo menos igual à de Judas, ou pior. Porque depois de 2000 anos, tem mais demônios trabalhando, e depois que o irmão Brana pregou aquela mensagem, e ele mostrou que na 6ª trombeta já foi solto mais de 200 milhões de demônios, os homens ficaram pior, os pregadores ficaram pior, são piores para ouvir a palavra, são piores para ter uma ação correta. Agora você vence você mesmo, vença seus desejos, pede a Deus. Eu não estou dizendo que você é do diabo, não. Pede a Deus: Senhor, me ajuda, porque eu ouço sua palavra e eu creio nela. Eu tenho tentado ajudar pessoas que pensam que estão perdidas, que não tem jeito mais. Não, você está ouvindo a mensagem, você ainda está crendo na mensagem, você ainda está falando bem da mensagem e do povo da mensagem, você está melhor. Você não é como Judas, você está melhor ainda, porque você está crendo, está apoiando, está ao lado. Você não traiu, você não fugiu, não saiu por incredulidade,
mas você está dentro, lutando as suas forças, dando o que tem, muitas vezes não tendo força mais e pedindo: Deus, me ajuda, eu não suporto mais, eu preciso de Ti. Tem gente que tem feito isso. Eu preciso que o Senhor me dê força ou me leva embora. E você não precisa fazer essa oração. Você simplesmente peça a Deus força e Ele te dará para você viver esta palavra. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de parar e ouvir mais um pouco esta mensagem. Abençoa este povo, dê saúde para eles, Pai, porque eles cansam neste calor e estão aqui ouvindo, quietinhos, ouvindo a sua palavra. Eles provavelmente estão dependendo também de Ti, como eu dependo de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus se manifeste em suas vidas, por vossa crença nesta palavra, por ouvir e crer, que a fé vem por ouvir, e você está ouvindo a mensagem que não podia ser dada a ninguém, a uma pessoa nos dias de William Branham, e hoje está sendo pregada tão claramente dentro da própria mensagem, assim como os trovões foram revelados e estão pregados dentro da mensagem do profeta, está tudo revelado. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.